Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos trabalhos, é muito importante que a gente possa situar de acordo com o nosso planejamento. Vou fazer algumas movimentações que a gente vai acompanhar aí, tudo bem? Como já estamos acostumados. Nesse primeiro momento aqui, eu faço referência aos conteúdos anteriores como forma de rememorar o que já discutimos até aqui. Então, o slide 1, ele tratou sobre a questão de etnicidade, nós, eles e etnia, etnicidade e etnocentrismo. Lembrando que etnocentrismo está ligado muito ao componente curricular de sociologia e principalmente antropologia, que trata sobre a cultura específica, a cultura que gira em torno do sujeito. Não é uma cultura social, uma cultura local. Então, é muito importante que a gente faça esse processo de rememorar o que seria o etnocentrismo para que a gente possa avançar a partir daí, tudo bem? Dando sequência, então, nós temos o slide 2, que são marcos legais, ou marco legal, diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. O nosso papel enquanto docente, ele está ligado intrinsecamente a levar a informação, levar um conhecimento e levar perspectiva de reflexão. Não é algo que se ensina, né? Na verdade, é algo que a pessoa possa refletir em relação às suas ações e, na perspectiva psíquica, entender o que é bem e o que é mal, num conceito antropológico, num conceito proximal de cultura. Então, muito tem a ver com a perspectiva de ensino, de composição familiar, daquilo que é ofertado no meio aonde o sujeito se encontra. Nós temos uma fala que é comum, né? Ninguém nasce racista. Isso tem a ver com a questão de influências, por assim dizer, mara-influências também. Então, é muito importante pensar na psique que a pessoa tem, a sua capacidade de racionalização e entender nessa perspectiva o que é o bem e o que é o mal. Então, isso nos traz um entendimento do sujeito em si, como ele se comporta em sociedade e que muitas vezes está ligada às questões de influência, tudo bem? Nosso papel enquanto docente, ele está ligado intrinsecamente a isso, somos influenciadores. Então, nossa condução neste momento é muito importante. Vai depender de nós para que o aluno possa compreender o seu papel enquanto cidadão e, ao mesmo tempo, fazer esse processo de reflexão, para que ele possa levar os seus pensamentos, elevar os seus pensamentos ao bem melhor, ao bem maior para todos e fazer parte de uma comunidade. Sempre pensando no quesito de igualdade social, né, e que isso se faça de relevância, tudo bem? Para isso, então, nós vamos aqui avançar um pouquinho e o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento, né, que nós temos aí nossos trabalhos ancorados nesses princípios de marcos legais, ligado especificamente aí às questões que fazem parte de nós. Então, enquanto docente, eu não posso simplesmente entrar numa sala de aula e falar, eu vou ministrar a disciplina de história. Não, hoje não podemos mais pensar dessa forma, né? Então, nós tínhamos o componente curricular História, que com a BNCC nós vamos tratar de uma forma diferente, um olhar diferente, dado as circunstâncias dos marcos legais. Então, conforme a sociedade vai avançando, ela vai se alterando na sua perspectiva de processo de ensino. Nós validamos aquilo que deu certo e reavaliamos aquilo que não deu certo. Então, nessa perspectiva, a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, do ensino de história, cultura afro e também africana para a educação quilombola, nas educações profissionais, tecnólogo ou educação de uma forma geral. Tudo bem? Quais são as perspectivas para nós? Quando se fala marco legal, primeiro tem que entender que uma lei, quando ela já serve, já consegue ter uma boa serventia para nós, nada impeça que a gente mantenha. Não precisa de outras leis. Então, a nossa Constituição Federal já prevê o cidadão dentro dos seus direitos igualitários, né? Mas, infelizmente, nós verificamos que a jurisprudência, que é a leitura sobre aquela lei, entendimento sobre aquela Constituição específica, muitas vezes ela necessita de um melhor entendimento
Para isso, nós entramos com leis complementares. A LDB ela veio para reforçar algo que já previa na Constituição Federal, o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente também. Em conjunto a isso, nós temos outras leis. Para que a gente possa entender isso melhor, a nossa BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, ela já prevê ações que vão de encontro às necessidades sociais. No entanto, a Instrução descobre que são insuficientes e que demandam um olhar para alguns pontos de relevância. Aqui no caso, nós tínhamos, então, a disciplina História, que passa também a ser chamada de componente curricular, né? Então, esse componente curricular ele tem que trazer a perspectiva de desenvolvimento cultural, como se deu a nossa cultura, como nós estamos avançando, pensando nos princípios normativos de igualdade, né? E essa equidade é observada a partir do momento que o sujeito consegue perceber o outro em prol de si. Ele consegue ver que os seus direitos também é o direito do outro. É nesse ponto que eu quero trazer como relevância, tudo bem? E que nós não somos um povo isolado, né? Nós somos um povo multicultural. Então, o Brasil ele tem uma dimensão territorial gigante, né? Que aqui dentro cabe vários outros países, como nós bem conhecemos nossa perspectiva global. Então, isso nos leva a crer que a nossa miscigenação, a nossa pele, a nossa cultura, a nossa fala, a nossa língua, idioma, eles têm vários aspectos de grande relevância que devam ser evidenciados, né? Então, a perspectiva, quando se fala de cultura de relações étnicas e raciais, não é para elevar o que é o racismo, não é para elevar o que é uma cultura em detrimento de outra, até porque isso não pode ser trazido à tona, senão para a perspectiva do direito, para a perspectiva da igualdade entre um e o outro. Então, eu quero deixar para vocês aqui a compreensão nessas perspectivas legais, a importância que tem cada situação cultural, cada membro que faz parte de uma cultura, que verifica que, de repente, o entendimento de uma lei não está chegando até a sociedade conforme ela já previa. Então, isso eu posso trazer como relevância a nossa Constituição Federal de 1988, que muitas vezes está escrito lá, né? Todo cidadão é igual perante a lei. Mas por que a gente vê uma diferença social dentro da nossa diversidade? Então, nós temos aí o movimento negro que fez uma reivindicação, que precisava ter uma lei mais específica que tratasse um aspecto cultural, e assim foi atendido. Então, isso começou-se com grandes discussões desde a década de 70, passando para 80, na perspectiva de retratação, de reconhecimento, de valorização. É claro que nós temos ainda muito a avançar em relação a isso, né? Então, nosso papel enquanto docente é trazer, de forma a rememorar o que foi que aconteceu nesse processo histórico, como é que se deu a perspectiva do processo de educação desde a Revolução Industrial de 1930 para cá, né? Então, para o nosso século presente, século 21. Então, isso faz com que a gente possa refletir e avançar, o que é mais importante, né? No ponto que a nossa cultura ela precisa estar em relevância. Eu quero apresentar para vocês que os marcos legais eles passaram por grandes movimentos e que nenhuma lei complementar, nenhuma lei que foi sancionada, ela possa ser considerada de desuso, que ela possa ser considerada arcaica. Pelo contrário, a ideia é que a gente possa fazer essa jurisprudência, a leitura, a interpretação e verificar o que se deu para construir aquela lei, para que a gente leve os conceitos específicos ao alunado, que é o nosso objetivo central, é verdade? Então, esse conhecimento eu vou passando para vocês de forma breve, mas, ao mesmo tempo, eu peço que vocês possam se debruçar sobre cada um desses aspectos que, para o professor, não pode ser de desconhecimento. Eu não posso alegar ignorância que não passou por mim, que eu não a conheço, que eu não a li, que eu não observei, que não faz parte de mim, faz parte de nós. Sobretudo, a nós, professores,
que temos o grande papel de levar esse conhecimento ao alunado, tudo bem? Nossos vídeos, eles tendem a ser mais objetivos, então, nesse sentido, é muito importante que vocês possam refletir, observar esses aspectos legais e se debruçar sobre ele para que a gente possa debater dentro de uma oportunidade. Tudo bem? Então, quero agradecer vocês até aqui e um outro momento a gente se encontra, tudo bem? Forte abraço para vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.